isso que o Marx e o Engels fundam a Associação Internacional dos Trabalhadores. A ideia é fazer as revoluções em todos os países até... Mas ela só funciona se ela se espalhar, então. O comunismo só será atingido. O socialismo pode ser formado em experiências... Sim, mas o comunismo é só se for... Só se o imperialismo for derrotado, né? E a gente conseguir criar um contingente o suficiente de países socialistas. Porque isso a gente consegue ver na história. Todas as experiências socialistas foram severamente atacadas pelo imperialismo. E aí eu dou um exemplo que eu já falei. Por que tinha que existir o Estado, mesmo não existindo burguesia? Foi o Estado que decidiu priorizar a indústria de defesa. Isso fica acima dos interesses dos trabalhadores? Claro. Sim, fica. Os trabalhadores queriam comer melhor, viver melhor, queriam ter mais transporte. Só que precisava. Por isso que o Estado continuava existindo. Porque o Estado era necessário para centralizar a economia de tal maneira a proteger essa experiência da agressão externa. Entendi. Então isso é um exemplo material e outras experiências fizeram as mesmas coisas. A própria experiência coreana fez isso. E a China, que é uma bagunça para entender, ela é comunista? Ela é muito divisiva É uma experiência totalmente nova. Eu acho que é uma experiência socialista porque passa por um processo revolucionário em 49. No mínimo, o alicerce comum, no mínimo, foi uma experiência socialista. No mínimo. No mínimo. Tá. Aí, se ela ainda aí há uma divisão entre comunistas, mas é capitalista também. Não, e é que o pulo do gato, tá? É que não é capitalista porque não é a burguesia que está no controle do Estado. Exato. Esse é o principal argumento. Muda tudo, né? Porque significa que a utilização da tecnologia, da ciência, da política econômica não tange mais aos interesses exatamente, mas vai funcionar a partir da perspectiva de desenvolver a qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, para a gente ver como essa leitura ela é realizada, é só a gente ver como a China existia enquanto um país capitalista, né? Enquanto um país que estava inserido no sistema mundo capitalista. Ora como colônia durante o século XIX. Não era bem colônia, né? Mas era um país colonizado, sim. Ele era fatiado em várias regiões que eram exploradas por diferentes potências estrangeiras. E aí você tem, desde a sua condição colonial até o processo revolucionário, uma China que vai ter a expectativa de vida em 49 de 35 anos de idade. De uma mortalidade infantil que vai na casa dos 26 a cada 1.000 habitantes. É uma parada, é um número gigantesco. E em 69, ou seja, ali uma diferença de 30 anos depois, essa expectativa de vida vai para 69 anos. Quase o dobro da expectativa, e a mortalidade cai de 26 para 8 por 1.000 habitantes. Para dar um exemplo em paralelo, Bangladesh, que era um outro país também nessa mesma condição colonial, e que não teve uma revolução socialista no seu desenvolvimento, tinha 27 a cada 1.000 em 49, e no mesmo ano, em 69, junto com a China, tinha 17 a cada 1.000. Você tem uma diminuição, mas a diminuição que o Estado chinês faz é uma diminuição muito maior. Por quê? Porque existia um interesse, que era o interesse da classe trabalhadora, para poder motivar as questões produtivas, as questões de desenvolvimento técnico-científico. E aí tem debate sobre o que acontece pós-morte do Mao, né? Tem um debate muito amplo sobre isso que não tem muita linha, não existe um consenso dos comunistas em relação a isso. Rola um processo de restauração de alguns elementos burgueses dentro da sociedade chinesa. O próprio sistema de saúde tem um revés imenso até hoje. Boa parte da saúde na China é privatizada. Então, a China é uma experiência complexo, muito divisível, bem difícil. De verdade. Mas acho que, no mínimo, todos os comunistas concordam que a China foi, no mínimo, uma experiência socialista. Se ela ainda o é, aí fica a critério da análise material. Eu acho que ela, hoje, no mínimo, ela para quem eventualmente não a considerá-la como um país socialista, um estado de bem-estar social, né? Porque a China conseguiu fazer uma proeza, que é num país de 1,1 bilhão de habitantes, e acabar com a extrema pobreza. Sim. É já uma parada surreal, assim, é um negócio que é para além de qualquer eixo imaginativo, assim. As pessoas... E é isso, né? Não significa que todo mundo vai viver como um lorde, como um rei. Claro. Mas ninguém vai se fuder a vida inteira. Não, e é o país que mais planta árvores, é o país que mais investe em tecnologia de renovação, de energia renovável. Então, tá indo na contramão do neoliberalismo. Mas você não assinou os tratados para... É que não assina justamente porque esses tratados, como eles são deliberados pelo Ocidente, eles têm cláusulas que prejudicam o desenvolvimento da economia chinesa. Mas porque a economia chinesa ela é líder global em substituição de matriz energética.
ela já é a líder global. E aí é aquela coisa. Ela falou até, a gente sei até, lá, 2030, né? Colocam... eles têm a economia planejada, Vilela, até 2050. Exato, E depois eles vão continuar planejando, não é? Claro. E planeja. Mas aí dizem que mesmo se a China for uma experiência socialista muito lenta, e aí as pessoas que estudam a China dizem... A China... Lenta no sentido de... A União Soviética aboliu certos elementos burgueses com uma velocidade absurda. A China tá abolindo isso muito devagar. E aí a questão é... Não, mas ela tá criando uma burguesia, né? Então, isso é que é um grande... Até tem esse elemento isso, né? Da criação de uma burguesia, né? Como é o Jack Ma, esses grandes bilionários. Os caras ainda estão abaixo da vontade do partido, ver, sim. Né? Se eles começarem lembra daquela história que o Jack Ma assumiu? Sim, Aquela exatamente. história aconteceu porque o Jack Ma queria abrir um fundo de investimento na Bolsa de Valores de Xangai, que era contrário às regulações que existiam do Estado chinês e do Partido Comunista Chinês. Aí o que o partido, porque são duas regulações diferentes. E o que o partido e o Estado fizeram? Aqui não, bonitão. E aí cancelaram os negócios. Mas tem uma outra coisa. A gente tem, por exemplo, na China, o desenvolvimento das empresas de educação, tecnologia e tal. E elas são feitas de forma privada, né? A gente tem a formação dessa burguesia que vai ganhar dinheiro com isso. Não sei se foi ano passado ou foi há 2 anos atrás, que depois de ter desenvolvido esse sistema, o Estado comprou o sistema e nacionalizou. Sim. Foi uma demanda popular para tirar com esses cursinhos assim digitais. Ainda existe muito cursinho clandestino, muita gente ainda tem essas escolas assim abaixo da vista do Estado, mas foi uma forma de, digamos assim, entrar com a violência específica do Estado contra o interesse burguês. E aquela coisa, o cara já fez a fortuna dele, né? Então de fome ele não vai morrer. E o que você faz? Você desenvolveu você desenvolveu um serviço essencial para a classe trabalhadora, que é um serviço de acesso educacional de qualidade altíssima, e aí para isso é só a gente ver como as escolas chinesas vão nesses testes internacionais, como existe. Até a imprensa brasileira falou muitos anos atrás sobre como a escola chinesa era o futuro e o Brasil tinha que imitar esse modelo e tal. Primeiro a gente tem que passar por uma revolução no mínimo, né, para conseguir imitar esse formato. Isso, porque é um formato que contrasta com os interesses da classe, que pra gente é dominante e pra eles não é mais dominante. Sim. Eles têm uma classe dominante lá, que é a classe trabalhadora. E aí o que acontece, a gente até comentou no comecinho sobre internet, né? Por que as empresas lá, o Facebook, o Google, tal, não tem essa liberdade? Porque existem cláusulas dessas empresas que fazem com que essas empresas tenham acesso a dados. E, gente, essas empresas que controlam plataforma de rede social, eles sabem tudo, né, gente? Claro. Eles têm um poder que é um negócio absurdo. Então, de novo, a gente imagina a situação geopolítica do Estado chinês, que é uma situação de exceção, é uma situação de anormalidade geopolítica, porque é um Estado socialista. Se não for socialista... É contra-hegemônico. É contra-hegemônico, perfeito. É um Estado contra-hegemônico. Não é à toa que a narrativa hegemônica da atualidade dos Estados Unidos é uma narrativa anti-China. Sim, claro. Que a China é o grande inimigo geopolítico. Porque a China vai passar os Estados Unidos de nitro carro Vin Diesel, sabe? É um negócio que não vai nem ver a cor da placa. E aí, essas cláusulas dos contratos das empresas de tecnologia acabavam comprometendo o acesso a muitos dados. Então, para um país que vive nessa situação de uma certa anormalidade diplomática, não é interessante você ter o seu campo aberto assim, né? Você dá seus dados, você permite acesso à rede. É um negócio complicado. Mas a internet chinesa ela é mais leniente do que parece. Porque, sim, existe um controle do Estado sobre a internet, mas eles têm as redes sociais próprias para manter a sua soberania nacional, inclusive. Porque, novamente, eles não permitem a entrada e algumas redes sociais se recusaram a entrar na China, né? Para não ter o domínio das redes do Vale do Silício, da Meta, da Google e tal. Então, eles têm as próprias redes. Essa rede é, sim, fortemente controlada pelo Estado. Só que a gente não pode achar que se você publicar alguma coisa falando mal do governo, você vai preso e fuzilado. Não é assim. Eles só não permitem essa informação circular. Então, é o mesmo jeito que acontece aqui, né? É o lance da Praça Celestial. Você manda foto, por exemplo, dos eventos de Tiananmen Square, você manda, a foto não chega. O quê? Você manda, ela não vai. Mas como? Sabe? Tem uma inteligência? A inteligência, ela consegue analisar a foto. Você já fez pesquisa reversa no Google, ele consegue achar. Ele vê a foto e não manda. Sabe? Mas você não vai preso. Tipo, não vai bater um agente do Estado na sua casa. Será que não? Não vai. E sabe como eu sei que não vai?
Sabe quando eu sei que não vai? Aí eu Aí recomendo... toca a campainha aqui, aí tem um chinês toca- aqui. Eu recomendo um canal, o Felipe Durante. O Felipe Durante é um brasileiro que mora na China. Ele faz vídeos no YouTube. Ah, mas tem YouTube lá? Ele usa VPN. É ilegal? Não. E ninguém bateu na porta dele Só e o falou... sinal que é ruim. O governo sabe que ele tem um canal. O governo já mandou mensagem. O Felipe lançou o vídeo, ele recebe uma mensagem do governo falando: ô, bom vídeo. Para. Sério? E aí eu recomendo assistir o canal dele porque ele fala sobre como o Estado lida com esse tipo de coisa, que é, você não vai ser punido, eles só vão controlar a informação. É isso. Mas sabe? ele faz algum tipo de crítica? Várias. Entrem, Felipe Vou Durante, ver, podem fiquei entrar. É sério. Ele nunca vem pro Brasil? Ele. Não sei. Boa pergunta. Se ele vier, é pô, fantástico conversar com ele. vamos- Né? Adoraria. Mas cara. ele é legal Me chamo conversar. vocês aqui Eu também. pergunto muito pra ele coisas do tipo, como é que é isso, como é que é aquilo, É, como é eu que queria funciona e falar tal. com esse cara. E aí ele vai me falando, tinha uma comediante que tava fazendo comédia no, tipo, acho que no TikTok, piada. E aí o governo chegou e falou, mano, para aí. Acho legal. E aí ela parou, sabe? Mas e ele mesmo falou que teve coisa dele que já foi cortada, mas tem direto. Você pegar um vídeo dele de hoje, provavelmente ele vai falar: não, eu discordo disso aqui da China, eu discordo daquilo. Os pontos sensíveis são os eventos de Tiananmen, né? Que é o chamado massacre da Praça Celestial. Nós temos o quê? O Covid foi uma das coisas que eles cercearam bastante a maneira que a informação circula, principalmente para não causar pânico na população, para não circular a informação do tipo: vai tomar a coropina aí, vai te curar, sabe? Você vai. A Covid é uma gripezinha e tal. Essas informações não circulavam nem fudendo. Era tudo censurado, digamos assim. Mas por uma questão de controle da histeria pública que isso podia causar, né? E olha como a lógica do capitalismo é perversa até nesse sentido da informação, né? Porque a gente viu a veiculação de fake news sobre a pandemia de vários agentes políticos por aí, porque pagavam anúncios na internet. Olha como essa lógica dá dinheiro pra pagar esse perversa. tipo de coisa, né? Tipo, a plataforma cagou se isso é verdade, se isso não é, se isso vai matar, se isso não vai. Desde que isso continue se mantendo na lógica da lucratividade, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí a gente pensa, nós que somos criadores de conteúdo marxistas, né, que somos comunistas, a rede gonga a gente. Sim, isso a gente vê. Gonga a gente. A gente tem muitos casos de outras pessoas que são produtores. O vídeo de vocês? Corta alcance, dá shadowban. A gente não consegue ser verificado até hoje na Twitch. Na Twitch eu tô batendo 3.200 ao vivo, né? Vocês vão atrapalhar o meu trampo também? Cara, vê aí se eles vão amar. Provavelmente não, provavelmente não. Provavelmente não. Mas eu ter avisado antes. Não, né? sabe por quê? Porque agora a gente... E aí é um negócio que até o Luigi comenta muito, né? Que é a gente entender como é que o algoritmo funciona para poder... Porque é isso. Se esses grupos estão preocupados com lucratividade... Se você gera engajamento, ok. Exatamente. Mas aí tem essa questão. Né? Eu tento ser verificado na Twitch. Eu faço Twitch há 2 anos já. E eu sou 0,02% da Twitch. É um número... O Gustavo também. Eu não consigo ser verificado na Twitch. Não importa quantas vezes eu mande a solicitação de verificação, eles não me verificam, sabe? Porque não é do interesse deles. Tem uma coisa assim, eles olham, veem um monte de foice martelo e falam, nem fudendo, sabe? E não verifica. Isso acontece... A gente vê vários comunistas que ficam grandes nas redes. YouTube? No YouTube... Tá verificado? Acho que depois de Existe verificação no YouTube? Eu nem sabia. Tem, sim. Eu não sei porque tem que pedir, inclusive. Eu não sabia. Eu vou tentar também ser, mas eu conheço outros... Twitter eu nunca tentei. O Twitter é meio randômico. O Twitter acontece assim. Muitos comunistas tem que pedir, eu também nunca consegui. Um monte de comunista fala a mesma coisa. Você tenta pedir verificação, os caras não verificam, sabe? Então E assim, é um pouco vezes demais pra ser coincidência, sabe? E Shadowban eu já tomei, não sei se você já tomou. Eu já devo ter tomado, mas eu tomei um Shadowban forte. É que a minha relação com as redes sociais, ela se tornou uma parada meio de boa. Então, tipo, se eu vejo que não alcançou tanta gente um negócio, eu falo, culpa é minha. É isso, né? Não, foda-se, né? Eu atingi um nível de ficar despreocupado, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou ficar